falando que o sistema está sobrecarregado. Parece que não adiantou muita coisa essa mudança que foi feita aqui no Meet. Mas enfim, vão me avisando aí. Você vai me avisando qualquer coisa, tá? Eu volto em seguida se for eu o indivíduo a cair. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, acho que eu Beleza. vou dividir essa tela em duas aqui, que daí eu acho que eu consigo ir acompanhando se por um acaso cair. Para vocês vai ficar um pouquinho menor a apresentação, mas eu acho melhor dessa forma, porque aí eu também consigo acompanhar aqui. Se eu cair, eu já percebo rapidamente. Ai, não dá certo. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Aparece aí para vocês agora, né? Eu vou deixar nesse modo, porque se eu tentar colocar no modo apresentação, vai ficar, vai desaparecer, eu não vou conseguir ver o que está acontecendo aqui nessa janela aonde aparece vocês. Vocês conseguem enxergar bem? Dá para Sim. enxergar sim, professor. Dá para enxergar? Beleza, então. Então, vou voltar lá, já que praticamente se perdeu tudo. Então, a gente estava falando, a gente meio que finalizou a aula passada falando da estrutura da pele, né? Que ela se divide em três grandes camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. E a gente passou a abordar então a epiderme. Então, lembrando que a epiderme é a camada mais superficial, é a camada que, como função principal, ela tem a proteção, né, do nosso organismo contra agentes externos. Então, a gente tem a camada mais superficial que a gente tem, que a gente vai ver mais à frente, que é a chamada camada córnea. Ela é uma camada, são várias camadas, na verdade, de células mortas, e elas são bem grudadas uma na outra. Por quê? Para que realmente faça uma película de proteção. São células mortas, mas que estão ali super grudadas uma na outra e elas acabam formando uma película, então, de proteção contra agentes exteriores. Por exemplo, micro-organismos, né? Então, os micro-organismos não conseguem penetrar para dentro do nosso organismo porque existe essa camada, entre aspas, assim, impenetrável, né? É, de células mortas que estão ali exatamente para fazer essa proteção. Quando que a gente vai ter alguma invasão, né, de algum micro-organismo exterior? Quando é rompida essa camada. Então, rompeu a camada córnea, a gente abre o acesso para o micro-organismo entrar. E daí a gente tem um processo de crescimento de micro-organismo, uma infecção. Caso contrário, a gente pode ter o micro-organismo na superfície da pele que não vai ter nenhum tipo de problema de saúde, né? Porque o micro-organismo vai ficar ali fora e não vai conseguir passar para dentro. Dentro da epiderme, então, já nas camadas mais profundas, a gente tem algumas células que são diferenciadas, que são células, os queratinócitos, que são células que produzem queratina, os melanócitos, que são as células que produzem melanina, as células de Langerhans, que são auxiliares no processo de imunidade, e as células de Merkel, que ajudam os processos ligados com as sensações do ambiente. Então, o frio, né, a gente sente o frio na superfície da pele, o calor a gente sente na superfície da pele, dor e assim por diante. Então, as células de Merkel estão ligadas com essas sensações. Falando então da epiderme, a gente tem então a epiderme como sendo das três camadas a menos grossa, né? Menos
grossa mesmo, né? Porém, quando a gente pega essa camada da epiderme e coloca ela num aumento, a gente vai ver que são várias camadas de células diferentes. Na verdade, são células iguais, né? Porque elas são produzidas todas lá na base e vão sendo empurradas para cima, vão envelhecendo e vão, então, perdendo algumas das suas características. Mas as células em si, elas são todas provenientes do mesmo tipo de célula. Elas vão se modificando conforme elas vão envelhecendo, porém, todas são produzidas da mesma forma lá na base. E exatamente por isso, então, consegui voltar rápido, né? Então, exatamente por isso, vocês continuam enxergando a apresentação ou não? Tá aparecendo. Tá. É exatamente, né, por isso que a gente tem essas diferentes camadas. Na verdade, elas são o mesmo tipo de células, só que as células que vão perdendo as suas características, elas vão mudando de nome. Então, a gente tem a camada mais superficial, que é a córnea, daí a mais abaixo é lúcida, granulosa, espinhosa e basal. E exatamente pelo fato de ah, vocês estão me ouvindo? Eu acabei de ver que eu saí da reunião. Sim. Aí só foi a apresentação. Tá, deixa eu colocar de volta aqui. Então, a gente tem essas 5 camadas, são todas provenientes das mesmas células, porém, elas acabam por ter nomes diferentes porque elas acabam tendo características diferentes, vão perdendo algumas características e vão ficando um pouquinho diferentes. Na nossa apresentação aqui, no nosso slide, a gente começa falando da camada mais superficial e vai indo para as camadas mais profundas. Mas eu vou fazer uma inversão aqui e vou começar a falar da camada basal, que é a camada mais profunda, porque é onde ocorre o nascimento das novas células. Então vamos falar de baixo para cima, porque daí a gente vai vendo o envelhecimento dessas células. Então, lá no fundo, né, na camada mais profunda que a gente tem esse processo de divisão celular, ou seja, ali a gente tem a criação de novas células, uma regeneração da nossa epiderme, ou seja, a gente tem ali a renovação celular constante. Então, pensem nesse formato. A nossa pele, né, a nossa epiderme principalmente, ela está se renovando constantemente. Então, aquelas células que a gente tem hoje, né, que estão sendo produzidas hoje, estão aparecendo ali na camada basal da nossa epiderme, daqui a uns 3, 4 meses elas já não existem mais. Por quê? Porque elas já foram empurradas para cima, elas já foram envelhecendo, já morreram e já se desgrudaram, já se descamaram da nossa epiderme, porque a renovação é constante. Se cria uma nova célula, daqui a pouco já se cria mais uma outra embaixo dessa, e assim por diante. Então, é um processo que não tem fim. Começa a se produzir quando se começa a fazer a criação, né, da nossa pele lá na barriga da nossa mãe, e nunca mais a gente vai ter esse processo estacionado. Ele sempre vai estar renovando. Claro que com o passar do tempo, esse processo acaba ficando um pouquinho mais lento, né? Mas mesmo assim, quando a gente está lá na nos 80, 90 anos, a gente continua tendo, só que essa renovação celular é bem mais lenta. E
a gente tem esse reflexo em toda a nossa aparência, né? A nossa a aparência da nossa pele. Então, ali a camada basal é a camada que vai, então, ser a responsável pela produção de novas células. E essas células vão sendo empurradas para cima. Importante, depois num outro desenho eu mostro para vocês melhor, os melanócitos estão no meio dessas células da camada basal. Então, vocês vão ver que os melanócitos acabam por produzir a melanina lá embaixo e mandar a melanina para a superfície da pele quando há necessidade. Então, quando a gente vai para a praia e toma sol, tem que ativar o melanócito que está lá embaixo, né? Para que ele comece a produzir melanina e jogar mais para as camadas mais superficiais. Então, por isso que demora um pouco de tempo também para que a cor da nossa pele mude, né? Escureça pela utilização do sol. Porque está mais lá embaixo, até o sol chegar lá no melanócito, lá embaixo, atingir e fazer o processo de ativação do melanócito para ele começar a produzir a melanina, leva um tempo e isso reflete no tempo que a pele começa a escurecer. Muito bem, então essas são as células mais jovens, né? Aquelas que acabaram de nascer praticamente. Então elas têm características completas, elas têm núcleo, elas têm citoplasma, elas têm todas as características de uma célula normal. A camada mais acima, né? Então uma célula um pouco mais velha, tal, ela já então tem um pouquinho mais de tempo, então ela já tem umas características um pouquinho diferentes. Elas já começam a se modificar, já começam a perder algumas características. E nessas células, nessa camada de células, então, que é uma camada que pode variar entre 5 e 10 camadas, na verdade, de células, não é uma só como está colocada ali está colocado só para fins didáticos, né? Mas elas, então, começam voltando. A apresentação continua aí? Sim. Beleza. Então, essas células dessa camada que a gente chama de espinhosa, elas começam a se unir mais, ficarem mais unidas uma na outra. E ocorre a formação da queratina aí. Então, o fato de ocorrer a formação da queratina e essa queratina aparecer numa forma de espinhos é que dá o nome dessa camada de camada espinhosa. Então, começam a aparecer, não sei, acho que não dá para ver direitinho ali no desenho, mas a célula tem uns espinhozinhos na sua superfície, ali na, na sua membrana. Então, é a queratina que está sendo formada, por isso que ela é chamada de espinhosa. Ok? Indo mais para cima, o que a gente vai ter? Uma outra camada, ela é chamada então de camada granulosa. Então, o que acontece? Essa camada então já é uma camada de células mais antigas, né? Elas já estão mais velhas, já estão começando a se decompor e elas começam a formar grânulos dentro do seu citoplasma. E esses grânulos, então, a gente chama de NMF, ou fator de hidratação natural, são substâncias que vão ser utilizadas pela própria pele mais à frente para ajudar a formar o filme hidrolipídico. Então, lembram-se que o filme hidrolipídico é uma mistura de água,
né, e os seus componentes que estão ali dentro da água, óleo, que a gente libera pela nossa pele também, e algumas substâncias que são liberadas pelas próprias células na camada córnea. E são essas substâncias, então, substâncias que estão se decompondo e começam a fazer parte do citoplasma das células. Elas aparecem na forma de grânulos, por isso que ela é chamada de camada granulosa. Indo mais para cima, a gente vai ter a célula mais velha ainda, ela tem ainda os grânulos, tudo certinho. Ela já praticamente perde o seu núcleo, ela perde a maior parte das figuras, e o citoplasma, que seria o líquido, né, ele começa a ficar com um aspecto mais oleoso. Ele se transforma numa substância lipídica, que a gente chama de eleidina, e essa eleidina, ela dá um tom translúcido para a pele. O que é esse tom translúcido? É uma diminuição da transparência. Então, esse líquido, né, a eleidina, é uma substância levemente opaca. Ela não é um líquido totalmente transparente, é um líquido meio opaco e que dá essa opacificidade para a nossa pele. Porque senão o que ia acontecer? Todas as nossas camadas de células, né, seriam transparentes, né? E o que ia acontecer? Incidindo a radiação solar ia conseguir penetrar até a camada basal, ou seja, lá no final, né, as camadas mais profundas, e além de fazer a ativação dos melanócitos, iria fazer também um processo de alteração das células. Imaginem, né, uma radiação incidindo diretamente lá nas células que estão nascendo e estão acabando de nascer e estão crescendo. Isso poderia trazer algum tipo de transtorno no crescimento dessas células. Então, nessa camada que a gente chama de lúcida, a gente tem essa substância, então, que vai fazer um tipo de proteção, impedindo que a radiação solar entre com toda a sua força até as camadas mais profundas. Então, ela é um tipo de barreira que vai fazer com que a, a radiação penetre muito pouco. Esse pouco, né, é suficiente para ativar os nossos melanócitos que vão, né, quando necessário, então mandar cor para todas as camadas da nossa pele. E finalmente lá em cima, então, a gente chega na camada córnea. Na camada lúcida a gente já não tinha mais não tinha mais citoplasma, não tinha mais núcleo, praticamente não tinha mais nada. Nesse momento a gente tem então a célula que morreu. Ela morreu, né, já não tem mais a sua característica de vida, e dessa forma, basicamente o que a gente vai ter são as células, o revestimento das células, na verdade, o que continha dentro acabou desaparecendo, acabou. Então, né, voltando mais uma vez, nesse caso as células não têm mais nada ali dentro, só o revestimento. E o revestimento, então, ele acaba sendo revestido de queratina, e dessa forma a gente tem, então, praticamente só esse revestimento de queratina. E a queratina, como é uma substância bastante rígida, essa composição, então, da camada córnea faz com que a nossa pele fique bastante difícil de se romper, certo? Então, as células são mortas, são compostas praticamente só
do revestimento externo, e dessa forma, então, a gente vai ter basicamente esse revestimento fazendo com que, só um pouquinho aí, que isso se torne uma barreira de proteção para a superfície da nossa pele, ou seja, para a nossa pele como um todo. Ali nessa superfície a gente vai ter uma quantidade muito pequena de água, que vai variar aí de 10 a 20%. E ali, como eu falei, né, a gente tem aquelas substâncias que vão ajudar a formar o filme hidrolipídico na superfície da nossa pele. Então, ali, essas substâncias que a gente chama de NMF vão ser liberadas para se juntar à água, se juntar ao óleo, para formar aquele filme hidrolipídico na superfície da nossa pele. Ok? Deixa eu voltar lá para o próximo slide, então. Aqui, uma outra representação, então, para que vocês vejam. Aqui embaixo a gente tem o melanócito, e daí eles têm prolongamentos que vão sendo distendidos, vamos dizer assim, pelo meio das células. Então, o que acontece? A gente tem ativação do melanócito, ele vai então produzir a melanina, e por essas ramificações aqui, ele vai mandando a melanina para até a superfície da pele, tá? Então essas ramificações servem para isso. Já que o melanócito está lá embaixo, ele precisa jogar isso para a superfície, ele joga então por essas ramificações. Células de Merkel ligadas com a imunidade, e as células de Langerhans estão mais na superfície, né? Porque elas vão auxiliar bastante na questão da sensibilidade. Tranquilo até aqui, gente? Sim, Posso ir em frente tranquilamente? Muito bem. aí não tenho toda certeza. Hã? Não tenho toda certeza. Por quê? Ah, acho que Ao- na parte a gente é. aprende melhor. Mas nessa questão da epiderme, tudo tranquilo? São camadas de células, né, que acabam tendo lá suas características, mas na verdade elas são a mesma célula que vai envelhecendo e vai perdendo suas características, mudando as características, até que ela é jogada lá para o meio ambiente. Proteção, né? Principalmente proteção, lembre-se disso. A derme, que é a segunda camada, ela já é uma camada que, como principal função dela, é a questão da sustentação. Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma camada de células, camada de células não, uma camada, né, chamada de derme, que é composta por tecido principalmente formado de colágeno e elastina. Então isso essa é a importância então que a gente tem em relação ao colágeno e elastina, porque essas fibras de colágeno e de elastina que vão dar sustentação na nossa pele, que vão fazer com que a nossa pele fique firme, que a nossa pele fique com aquele aspecto jovial e tudo mais, né? E por isso que as pessoas buscam tanto a reposição do colágeno e da elastina. É o local onde a gente tem então as glândulas, então sudoríparas, sebáceas e os folículos pilosos estão dentro da derme e não na epiderme, como muita gente pensa. Que mais? Tem uma quantidade bastante grande de água e, infelizmente, né, o processo de recuperação
dessas fibras de colágeno e elastina é um processo que, a partir dos 25 anos, mais se perde o colágeno e a elastina do que se produz. Então, o processo de envelhecimento começa lá pelos 25 anos, que é o momento que a gente começa. Então, o envelhecimento começa exatamente a partir dos 25 anos, quando a gente começa a ter essa produção menor de colágeno e elastina do que a reposição. Então, infelizmente, o processo de envelhecimento começa nessa faixa aí dos 25 anos e o processo de cuidado deveria vir pelo menos a partir daí. Nós temos também uma quantidade bastante grande de água e se essa água não for reposta, o próprio colágeno e a própria elastina que estão ali não vão fazer a sua função de sustentação sozinhos. A gente precisa muito da água também. Então, a derme tem essa grande importância, principalmente na questão da manutenção da nossa jovialidade, né? Por isso que se procura tanto essa reposição. O que mais que a gente tem? Então, lá embaixo a gente tem hipoderme. A hipoderme, basicamente, são, na verdade, várias camadas de células adiposas. É um tecido adiposo que pode ser de diferente espessura em diferentes locais. Então, no tecido do rosto, por exemplo, a gente vai ter muito pouco tecido adiposo. No tecido dos braços, por exemplo, a gente já vai ter um pouco mais. Na barriga, a gente consegue ter mais ainda, né? Porque esse tecido adiposo tem uma função bastante importante, que é a função de proteção a, a qualquer tipo de agressão externa ou mesmo interna. É mais comum a proteção externa, né? Então, imaginem o seguinte: por que a gente tem uma camada de gordura maior na região do abdômen? Porque é um local que, se a gente for pensar, não tem nenhum tipo de proteção óssea, né? Então a gente tem os órgãos vitais ali dentro e na parte do abdômen aqui a gente não tem nenhum osso protegendo, como a gente tem as costelas mais acima, que protegem pulmão, protege coração e tudo mais. Na parte mais de baixo a gente não tem. Então qualquer batida mais forte, qualquer choque mais forte, pode trazer algum tipo de trauma bastante grande. Então, quando a gente tem uma proteção de tecido adiposo, esse tecido adiposo acaba fazendo um processo de diminuir um choque. Então, se a gente bate, por exemplo, o nosso abdômen, né, num acidente qualquer, o tecido adiposo ele faz uma diminuição desse trauma, porque ele diminui o impacto do choque. Ele é como se fosse um acolchoado que vai fazer o processo de diminuição do trauma mesmo, do choque. Então, é bastante importante, né, a presença desse tecido adiposo no nosso organismo. E a gente vê muitas vezes as pessoas perdendo todo esse tecido adiposo, inclusive no abdômen, né? E ficando bastante vulneráveis. Ah, mas tem a musculatura, mas a musculatura pode, né, num trauma, ela pode sofrer um trauma maior ainda, no choque, ela pode sofrer um trauma maior ainda e se romper e tudo mais, e a gente perder digamos assim, essa proteção do,
do próprio choque, né? Então, é importante que a gente tenha a hipoderme, né? E a gente tenha, então, esse processo de proteção. Claro que ninguém quer ter uma espessura muito grande, né, em lugar nenhum, mas a gente precisa ter exatamente por isso, para proteção de órgãos internos, proteção de músculos, por exemplo, no braço, né, a gente tem lá uma gordurinha que protege o músculo de um choque e assim por diante. Então é bastante importante que a gente tenha essa hipoderme para manter vamos dizer assim, um equilíbrio dentro do nosso organismo. Funções da pele, então. Então, eu comentei, né, que a função principal da pele é a proteção física, né, e a proteção, principalmente do acesso de micro-organismos para dentro do nosso corpo. Então, como proteção física, a gente pode dizer que a própria pele como um todo, não só a hipoderme, mas a pele como um todo, faz um processo de amortecimento de choque, proteção de ossos, músculos e órgãos internos também. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa proteção química e antibacteriana, né? Então, o fato de a gente ter a pele como uma barreira, né? As camadas. Mais uma vez, voltando. Então, essa proteção química, né? A gente ter a camada córnea que impede a entrada do micro-organismo, só ela por si só não é suficiente. Se a gente não tivesse o pH mais ácido na nossa pele, a gente não teria talvez a penetração de micro-organismos dentro da nossa pele, do nosso organismo, porém a gente teria o crescimento de micro-organismos na superfície da nossa pele. Imagine se o pH da pele não fosse levemente ácido, e a gente tivesse contato com algum fungo, por exemplo. De repente, aquele fungo ia começar a crescer e ia começar a se, sei lá, externalizar, a gente de repente começar a ver manchas, alguma coisa assim do gênero na nossa pele. Então, o próprio pH é uma forma de proteção também para evitar que o micro-organismo consiga se estabelecer na superfície da nossa pele. Então, a gente tem essa pele limpa, saudável, sem manchas, sem nada, porque o pH é ácido. Função de sensibilidade, né? A gente falou das células que estão ligadas com a sensibilidade, então a gente tem essas células dando essa função de sensibilidade para a pele. Então a gente sente dor, a gente sente frio, sente calor, exatamente porque a pele tem essa função de sensibilidade. Vocês já devem ter visto casos de pessoas que nascem com ausência de sensibilidade e elas podem então ter bastante problema, né? De repente, uma pessoa que não tem sensibilidade nenhuma na pele, ela pode de repente colocar a mão dentro do fogo e não sentir a queimadura e ter uma queimadura bastante grande no corpo e não sentir absolutamente nada. Então, essa função de sensibilidade é bastante importante. Que mais? Função de termorregulação. Então, a gente tem na nossa pele receptores que estão ligados à questão da regulação térmica. Então, a nossa pele é o nosso ponto de detecção
ou de frio ou de calor. Então, nós detectamos na superfície da nossa pele se o ambiente está muito frio e está muito calor, e a gente vai, então, enviar mensagens para o hipotálamo, e o hipotálamo vai tomar providências para que, se eu tiver com muito frio, né, o meu organismo vai fazer alguma coisa para combater esse frio. Se eu tiver num lugar muito quente, o hipotálamo vai tomar algum tipo de providência para diminuir essa temperatura também. Então, por exemplo, quando a gente está num local muito quente, né, a gente tem os receptores que vão mandar mensagem lá para o hipotálamo dizendo, ó, está muito quente, a nossa pele está esquentando demais. Isso é perigoso porque a gente pode ferver, entre aspas, né? Aí o hipotálamo faz o quê? Ele manda lá informações para várias partes do corpo, dizendo, olha, está muito quente, então vamos fazer uma vasodilatação, vamos aumentar o calibre dos vasos, superficiais principalmente, para que a gente libere mais calor e dessa forma o organismo não esquente demais. Então a gente aumenta o calibre dos vasos, libera mais calor mais facilmente para o ambiente e dessa forma então diminui um pouco a temperatura da superfície da nossa pele. Ao mesmo tempo, o hipotálamo fala, vamos mandar suor e perspiração lá para a superfície da pele. Então, manda suor, o líquido na superfície da pele vai fazer um resfriamento local, e a perspiração, que é uma coisa diferente da sudorese, também vai ajudar bastante a refrescar a superfície da pele. A gente não tem glândula sudorípara no organismo inteiro de uma forma, vamos dizer assim, homogênea, que auxilia a gente a fazer esse processo de resfriamento no corpo como um todo. A gente tem locais onde a gente transpira mais porque a gente tem mais glândula sudorípara. Então, embaixo do braço, né, nas mãos, nos pés, são alguns lugares que a gente acaba tendo mais glândulas sudoríparas e a gente transpira mais. Então, nesse caso, a gente vai aumentar a sudorese para fazer dar um refresco, mas esse refresco é muito nesse local. Aí o organismo tem uma outra, voltando pela 10ª vez. Então, além da transpiração, que é a liberação de água pelas glândulas sudoríparas, a gente tem um outro tipo de liberação de água no nosso organismo que vai ajudar a gente a refrescar a pele, quando a gente está num local com a temperatura muito elevada ou a temperatura da nossa pele está muito elevada, que é a chamada perspiração. É a subida de água da nossa pele mesmo para a superfície da pele de uma forma mais homogênea. Então, aquela sensação, às vezes, que a gente tem de que a pele está molhada, está úmida, ela não está exatamente ligada com a sudorese, ela está ligada com a perspiração, que é então a passagem da água de locais mais profundos da pele para a superfície da pele para trazer essa refrescância. Então, quando a gente sente que a gente está com o corpo todo úmido, está mais ligado com a perspiração do que com a transpiração. E também ao contrário, né, quando a gente está num ambiente muito frio, o que vai acontecer? O organismo o hipotálamo vai ser avisado, né? Nossa, a superfície da pele está muito fria. Então o hipotálamo é avisado, ele vai fazer o quê? Primeiro, vamos fazer uma vasoconstrição. Vamos diminuir o calibre dos vasos. Por quê?
A gente diminuindo o calibre dos vasos, eles ficam mais escondidos, né? Principalmente aqueles que passam mais pela superfície da pele, e eles não vão perder, então, tanto calor para o ambiente. Então, a gente segura o calor dentro do nosso corpo. E, ao mesmo tempo, a gente faz o processo chamado de horripilação, que tem a ver com alguma coisa horripilante mesmo. A palavra horripilante vem daí, que é os pelos, né, ficarem todos eriçados. Porque dessa forma o organismo consegue fazer um tipo de proteção para evitar que o nosso calor que está na superfície da pele se perca. É um processo que é bem esquisito de se entender, mas quando os pelos se eriçam, então, eles conseguem segurar mais o calor, aquele calor que está no meio dos pelos na superfície da pele. E dessa forma a gente consegue, então, proteger a nossa pele mais contra o frio. Então, quando a gente está com frio e os pelos ficam eriçados, é o nosso organismo que está nos protegendo do excesso de frio, para a gente não perder tanto frio assim, tanto calor assim para o ambiente. Função de secreção. Então, a gente tem as glândulas sebáceas e as sudoríparas que fazem o processo de secreção. Então, a gente vai ter glândula sebácea liberando oleosidade dentro do folículo piloso e também na superfície, diretamente na superfície. Aqui não tem nenhuma glândula sebácea direto na superfície. E glândula sudorípara liberando suor diretamente na superfície da pele. Função de absorção. A gente faz absorção pela pele? Faz, mas muito pouco. Então, de forma natural, né, sem a gente fazer aqueles processos de absorção forçada, essa absorção é muito pequena. Então, ela vai ocorrer, obviamente, pela camada mais superficial da pele, que é a camada córnea, ou quando entra dentro do folículo pilosebáceo, o folículo piloso, né? Então, ocorre um processo pequeno de absorção. Lembrando que qualquer produto que a gente utilize, né, e que tenha uma absorção mais profunda, é uma absorção forçada. Naturalmente, a gente não tem essa função de uma forma muito, muito grande pelo nosso organismo. Função de respiração. Ocorre também uma função de troca de gases, né, pela superfície da nossa pele, mas também é muito pequena essa função, mas ela existe. Função de reserva. A pele faz reserva de lipídios no nível da hipoderme. Então, aquela gordura né, aquele tecido adiposo que a gente tem, também, além de ser uma forma de proteção, é uma forma de se fazer uma reserva de lipídios para uma eventual necessidade. Produção de vitamina D, então, aquela produção de vitamina D que a gente conhece, que é feita, então, pela incidência dos raios ultravioleta, né? Acontece na pele. E para isso a gente precisa, então, ter colesterol na nossa pele, para que esse colesterol, então, seja transformado pelo raio ultravioleta na vitamina D. Então, voltando, né? Por isso a importância de a gente também ter lipídios na nossa pele, porque a gente tem que ter o colesterol ali para que ele possa se transformar em vitamina D. Que mais? Função chamada de função dielétrica. Então, a nossa pele, naturalmente, ela é carregada negativamente e ela
faz a função de atrair íons positivos, né? Então, a gente tem essa característica dessa função. Quando a gente fala, então, que a pessoa está carregada negativamente, é porque realmente isso acontece. A pele, naturalmente, ela se carrega de forma negativa. E isso pode deixar, muitas vezes, a pessoa, digamos, entre aspas, né, se sentindo pesada, vamos dizer assim. Alguém aqui alguma vez já foi pegar em algum metal, alguma coisa e levou um choque? Provavelmente ligado a isso, essa questão da, da pele estar carregada negativamente. E a gente tem, então, a utilização do sal de banho exatamente por isso, para diminuir essa carga negativa na superfície da pele. Por quê? Porque o sal de banho, quando a gente coloca na água, ele vai se dissociar em sódio e em cloro. Cloro negativo e sódio positivo. Ele se dissocia na água. E quando a gente entra nessa água que a gente preparou com sal de banho, o sódio positivo vai lá na superfície da pele e vai neutralizar essas cargas negativas. Então, o banho de sal grosso realmente ajuda a descarregar a pele negativa. Então, tem uma verdade naquela história do sal grosso. Mas pode ser qualquer sal, na verdade. Que mais? Função de cicatrização. Então, da mesma forma que a nossa pele é uma proteção, né, o nosso organismo já preparou ela para que, caso ela, por algum motivo, ela se rompa, já tenha todo um processo de recuperação daquela pele, para evitar que a pele fique exposta, fique aberta, né, para a entrada de micro-organismos. Então, o que acontece? A gente tem todo um processo de cicatrização que imediatamente, ao rompimento da superfície da pele, já se mobiliza para fazer o processo de cicatrização. Então, essa é a grande importância da cicatrização, o fechamento desses buracos que se abrem na nossa pele, que podem ser, então, fonte de algum tipo de ação de micro-organismos, de entrada de micro-organismos. Função de perspiração. Então, a perspiração é aquela passagem de água que eu falei, das camadas mais profundas da pele para a superfície, para refrescar toda a nossa pele, né? E essa perspiração, então, acaba chegando à superfície pela camada córnea. E a função imunitária, a gente viu lá que a gente tem as células de Langerhans, então essas células elas estão dispostas lá na nossa pele exatamente para perceber o ambiente, né? Então, se as células de Langerhans perceberem algo que possa ser considerado como algum tipo de situação que venha trazer problemas para o nosso organismo, as células de Langerhans elas já fazem todo o processo de comunicação para, de repente, mobilizar o sistema linfóide e assim por diante. Então, a nossa pele não é só a proteção, ela tem várias funções diferentes. Sim, a proteção é a mais importante, mas a gente tem várias outras funções que são bastante importantes. Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente trabalha com as classificações da pele e dessa forma a gente acaba de falar de pele e anexos na próxima aula. Alguma dúvida? No momento, nenhuma. Tá. Então, só reforçando para quem não estava no começo da aula, essa semana ainda a gente faz uma reunião de estádio, vamos ter que fazer toda semana, a faculdade está pedindo, está exigindo, querem lista de presença para ver se os alunos estão participando ou não.
Então, eu vou marcar direitinho, provavelmente vai ser na quinta-feira mesmo, 7h30, 8h. Passo pelo Wellington para vocês. Tranquilo? Daí já venham com as suas dúvidas que eu imagino que vão aparecer. Tá bom? Tranquilo. Não desliguei na cara de vocês, não, tá? Só caiu mais uma vez, a última vez que caiu. Ok, gente? Ok. Então, na quinta-feira a gente conversa, tá bom? Tenha uma boa Beleza. noite, então, e até semana que vem. Semana que vem. Semana que vem, não, até Ah, essa quinta-feira. semana, né? Vai ter a reunião. Isso, até quinta-feira, então. Beleza? Ok, beleza. Então, boa noite, gente. Boa noite. Até mais. É.